Esta entrevista é realizada há poucos dias da mudança de ciclo no Vitória Sport Clube, depois da eleição de Miguel Pinto Lisboa como novo presidente, 23º presidente da história do Vitória, dá-se a saída de Júlio Mendes, que esteve na presidência durante mais de 7 anos. Boa tarde, Sr. Engenheiro. Mais de 7 anos, já começa a viver esta saída com alguma nostalgia e estranheza, ou nem por isso? Não, de modo algum. Não transportarei qualquer tipo de nostalgia. A vida tem reserva-nos destas coisas. Temos missões a cumprir, que iniciam e que terminam, e depois, de seguida, outros desafios surgem. Saio perfeitamente com consciência tranquila do trabalho que eu fiz, acompanhado de uma equipa multidisciplinar, e saio de algum modo também satisfeito por poder entregar o clube em condições de continuar a ser bem governado e de continuar a poder ambicionar, continuar a crescer e a ambicionar ser maior. Mas estaria lá atrás muito longe de imaginar que ficasse tanto tempo? Eu vou confessar que nunca fiz contas, não costumo ser calculista nestas coisas. O que me motivou, julgo que é do conhecimento dos vitorianos. Era um projeto, era resolver um problema grave do Vitória, que existia há 7 anos atrás, e esse é que era o objetivo. E, portanto, o horizonte temporal para cumprir este desidrato, ninguém o podia definir. E, portanto, eu próprio também não o defini. E depois as coisas foram acontecendo, fomos ultrapassando dificuldades, fomos começando a querer abraçar outros desafios e, portanto, fomos ficando por vontade dos sócios até o dia 2. Mas comunga da ideia de que as pessoas não devem ficar muito tempo nos cargos? Sim, eu sempre disse isso. Sempre disse que não me via perpetuar-me no cargo de Presidente do Vitória, aliás, até como uma forma de provocar algum confronto ou algum desafio a uma sucessão que tinha que acontecer mais tarde ou mais cedo. Eu acho saudável que assim seja, não defendo, contudo, que essa alternância seja feita com muita frequência, porque as instituições desta envergadura precisam de estabilidade, precisam que exista um consolidar de conhecimentos, de relacionamentos, que demoram tempo. E, portanto, há sempre um tempo mínimo, um tempo recomendável para estar a gerir os destinos de uma grande instituição como é o Vitória. Mas depois também é saudável, até pela ideia que eu tenho de que tem que existir um processo de transparência, de escrutínio democrático que temos que respeitar. Apesar de tudo, não ficou o tempo que era suposto ficar quando da última reeleição? Sim, era suposto, e assim pensávamos nós, há fazer o ciclo de 9 anos. Cerca de 1 ano e meio atrás, terminar este mandato. E, portanto, não o terminámos, saímos sensivelmente a meio do mandato, porque entendemos que já não existiam condições. Não significava isso, ou não significa isso, que não existisse a legitimidade do sufrágio último, para continuar a gerir com toda a legitimidade, como eu dizia. Mas nós nunca tivemos amarrados ao cargo, aos lugares, e isso não foi nunca o que nos motivou. O que nos motivou foi sempre fazer algo de que nos pudéssemos orgulhar pelos interesses do Vitória, que é o clube que nos enche o coração, que a todos nos move. Isso é que foi verdadeiramente o nosso objetivo. Há pouco já me deixou a ideia de que sai com a sensação do dever cumprido, mas sai igualmente com a sensação de trabalho incompleto. Eu acho que
é quase inevitável sair-se com essa sensação de trabalho incompleto. De resto, um dos motivos para a saída tem precisamente a ver com isso, que é a necessidade de nós sentirmos que queremos terminar um ciclo de crescimento, de engrandecimento, e para isso precisamos de ter espaço, de ter paz, de ter a confiança de quem nos elegeu também, não é? E esse desígnio ficou condicionado a partir de determinada altura? Sim, ficou condicionado porque eu vou concretizar para que se perceba, para que as pessoas percebam do que eu estou a falar, senão é de tal forma abstrato que não se entende o que eu quero dizer. Nós defendemos a necessidade de fazer uma nova academia. E não significa isso, não significa dizer que a nossa academia não é uma boa academia. Significa que para o projeto que tínhamos e para a ideia que tínhamos de crescimento do Vitória, é absolutamente fundamental uma academia nova, com outras condições, com mais espaço. E isso é algo que carece de tempo. Onde se pudesse agregar tudo. Tudo. E pudéssemos reunir tudo, reduzir até inclusivamente custos. Mas para se fazer um projeto deste, que é um projeto de fôlego, um projeto de médio prazo, é preciso compromissos, é preciso garantir a outros interlocutores que existe uma garantia de continuidade de um trabalho, e eu não via que isso existisse. E, portanto, também porque não podemos ser irresponsáveis, não fazia sentido estarmos a investir em projetos que vão para além de uma época. Mas acha que de algum modo esse projeto... Quando tínhamos... E vamos especificar relativamente a esse projeto. Acha que falhou, eventualmente, uma melhor explicação para que as pessoas pudessem, efetivamente, perceber o que é que estava em causa? Não creio. Eu acho que a maioria dos sócios percebeu bem o que foi feito durante estes 7 anos. Não, eu acho que a maioria dos sócios percebeu bem o que nós fizemos, o que estivemos a fazer durante estes 7 anos, e que contrariámos muito algumas lógicas do imediatismo e do populismo, e paga-se um preço por isso. Mas tivemos um conjunto de pessoas que, a dada altura, e nós se calhar até percebemos porquê, insistiram e tudo fizeram para que o nosso período de gestão terminasse. E isso foi bem patente na época passada, foi visível durante esta época e depois atingiu o surreal no último jogo em Moreira de Cónegos. Depois atingimos os nossos objetivos, tudo aquilo que se passou no final da partida. E, portanto, para mim ficou claro que estamos a falar sobretudo do que é, Presidente, com objetivos pessoais, de vendetas, de vinganças, foi sobretudo isso? Eu acho que não devo concretizar. Sinceramente acho que não devo concretizar, até porque corro o risco de aqui ou ali cometer alguma injustiça, mas até porque eu acho que as pessoas acabaram por perceber isso. Acho que os sócios do Vitória acabaram por perceber que existia, de uma forma evidente, uma agenda de roubar uma direção. E isso ficou também claro durante esta campanha eleitoral. Para mim ficou ainda mais claro durante esta campanha eleitoral. Eu não me peça, por favor, que lhe dê exemplos ou que me refira a quem quer que seja. Acho que não é a altura de o fazer. Acho que nesta altura o que eu devo fazer é contribuir para a união de todos os sócios e para que se criem condições a quem me vai suceder, à direção que nos vai suceder. Isso para mim é aquilo que verdadeiramente me importa neste momento. Há pouco estava a falar na questão da Academia, do projeto da Academia. O que é que ficou mais por fazer? Nós
já tínhamos concretizado a maior parte dos projetos e dos compromissos que assumimos com os vitorianos, relativamente àquilo que foi o nosso compromisso na última reeleição. Acho que fizemos quase todos os projetos que tínhamos escolhido foram concretizados. Eu dou-lhe, por exemplo, o caso da app do Vitória, Vitória Live, que é algo que sempre se ambicionou e que é um exemplo daquilo que se deve fazer num grande clube, de maior proximidade aos adeptos e que tem tido, do meu ponto de vista, sucesso, até porque tenho um conjunto de profissionais, e Abel, desculpe, deixe-me aproveitar para falar disto, tenho um conjunto de profissionais que hoje estão no clube, de excelência, e que emprestam a este projeto, como a outros, maior qualidade, daquilo melhor que se faz a nível mundial. E contrariamente ao que eu ouvi muitas vezes dizer, eu acho que as pessoas só diziam mesmo por falta de conhecimento, contrariamente ao que diziam, o Vitória hoje é um clube altamente profissionalizado. As pessoas que cá estão são eficientes, são profissionais. E se por vezes se queriam referir a quem entrou há 7 anos atrás para cá, eleito para uma direção, e que à data não eram, as suas carreiras não passavam pelo futebol, é bom que entendam que, decorridos 7 anos, essas pessoas dedicaram a sua vida a este projeto. E até por força daquilo que impõe o regime jurídico, foram profissionais a tempo inteiro. E, portanto, tenho hoje um currículo de 7 anos. Tenho experiência de 7 anos, com dedicação exclusiva e com a vantagem de serem vitorianos. E, portanto, isso é profissionalismo. Não vejo que se consiga ser mais profissional do que isto. E, portanto, esta questão de que o Vitória tem que ser mais profissional é uma falsa questão. Porque, de facto, nós temos aqui os melhores profissionais que existem no futebol português, no panorama português atual. Mas o que mais desejaria, seguramente, se tivesse dado continuidade ao seu projeto, seria dar o tal clique, o tal salto do ponto de vista competitivo? Essa era a nossa vontade, essa foi sempre a nossa vontade. A partir de dada altura, depois de passarmos a fase 1, o primeiro momento de resolver um conjunto de problemas agudos no Vitória, a fase seguinte era catapultar-nos para outro patamar. E nós desenhámos tudo isso, concebemos o projeto para que isso pudesse ser possível, tentámos fazê-lo, mas infelizmente não nos deixaram, mas isso resultou de uma decisão soberana, de uma Assembleia Geral, que sempre respeitámos, porque no fundo os sócios são o clube, e aquilo que o clube será é aquilo que os sócios quiserem. E portanto não quiseram trilhar esse caminho, e eu respeitei, e portanto fica a ideia, fica o desafio para quem quiser um dia voltar a relançar. Nós vamos obviamente ter a oportunidade de escalpelizar um pouco mais esse assunto, mas antes disso deixe-me fechar este ciclo, se me permite. Que diferenças substanciais encontra, ou melhor, que diferenças substanciais entende que existem entre o Vitória que encontrou há 7 anos e aquele que deixa agora? Existem praticamente, eu diria, em tudo. A diferença é em tudo. Nós melhoramos o Vitória em praticamente todas as áreas das áreas que no fundo compõem aquilo que é a atividade de um clube profissional. E eu acho que a demonstração de que há uma mudança sensível é o facto de, e eu digo isto sem qualquer tipo de falsa modéstia, nós praticamente batemos todos os recordes da história do Vitória, em todas as áreas, desportivas, financeiras, de marketing, de tudo. Ou igualamos.
E, portanto, isso, no fundo, é a métrica objetiva de que as coisas estão diferentes, de que se fez melhor, de conseguiu fazer melhor. É óbvio que não fizemos sozinhos, eu não fiz sozinho, fiz com uma equipa alargada de colaboradores, que são profissionais do clube, de uma equipa que também entrou aqui no Vitória comigo, a quem eu não posso nunca endereçar uma palavra de gratidão, mas o que é certo é que, de facto, foi isso que se conseguiu. Ainda assim, parece que para alguns foi insuficiente, sobretudo no que diz respeito aos resultados da equipa principal. Entendo essa crítica? Eu entendo que nós, vitorianos, tínhamos que ser sempre muito exigentes, com ambição, uma ambição grande e muito exigentes connosco próprios e com quem dirige o clube. Mas também é fundamental perceber o contexto. Mas isto não significa que não tenha que existir sempre também uma dose de racionalidade e de ser capaz de perceber aonde queremos chegar e o que podemos fazer em cada momento. Uma coisa é queremos chegar a determinado objetivo, outra coisa é sermos ou não capazes de o fazer hoje. E os objetivos são projetados a prazo. Não é? É preciso fazer um trabalho prévio. E eu entendo e respeito a ambição, respeito a exigência, mas também peço que façam uma análise do caminho, do trabalho que se fez durante estes 7 anos e se o que eu acabei de dizer, e se as marcas que estão aí, que são uma evidência, não significam que o Vitória está muito melhor, que cresceu, que está mais próximo desses objetivos que as pessoas ambicionam. Mesmo que admita que pontualmente numa época ou noutra se poderia ter feito um pouco mais e que era exigível isso. Sim, claro. Em alguns momentos poderíamos ter feito melhor, é sempre possível fazer melhor, sempre. E claudicámos em alguns momentos, mas estas coisas também têm que ser vistas numa perspectiva de balanço. Vamos ver, nós não acertamos sempre. Haverá alguém que nunca tenha errado na vida? E que possa sempre apontar o dedo? Haverá alguém, seja ele vitoriano ou não? Eu julgo que não. Portanto, nem sempre fazemos tudo bem. Uma coisa é certa, o que eu não aceitaria, nem aceito, nem nunca aceitei, foi que quisessem dizer que nós não fazíamos bem, porque não queríamos ou porque tínhamos outras motivações. Isso nunca poderia aceitar, como é óbvio. Ainda do ponto de vista dos resultados desportivos, ficará eternamente na história do clube como tendo sido o primeiro presidente a conquistar uma Taça de Portugal. Isso vai orgulhá-lo também eternamente? Sim, eu sei que fica essa marca, mas eu acho que mais que um orgulho para mim próprio, eu acho que deve ser um orgulho para todos. Para todos. E eu digo todos, não só o elenco diretivo e conselho de administração, mas todos os vitorianos, porque é bom que se diga que nós não conseguimos nada sozinhos. Nós não conseguimos nada sem o apoio desta massa adepta, destes sócios incondicionais, que sempre nos apoiaram e que durante muito tempo e muitos anos nos deram a oportunidade de servir este clube e de levarmos à prática um conjunto de projetos que nos trouxe até hoje e de que nos orgulhamos, obviamente, todos. Há pouco falou na métrica comparativa. Mas deixe-me dizer-lhe, Abel, não é só isso que deve orgulhar os vitorianos e não é só isso que deve ficar na memória dos vitorianos relativamente a este período gestionário. É um campeonato nacional de juvenis, é uma Taça de Portugal no basquete, são os campeonatos nacionais no polo, porque são um conjunto enorme de títulos em todas as modalidades, que são também uma marca do trabalho que se fez ao nível das modalidades, que não pode ser, de modo algum, esquecido à sombra daquilo que é o futebol e o futebol profissional e a Taça de Portugal, e também não pode ser o trabalho de todas estas pessoas que estiveram aqui comigo, não pode ser menorizado ao ponto de se pensar que tudo isto não passou da conquista de uma Taça de Portugal. Foram conquistados muitos títulos, fossem eles regionais, nacionais e internacionais. Temos um medalhado olímpico, uns paralímpicos. Mas acha que é justo reclamar para a sua gestão esses triunfos, esses títulos,
quando ainda há quem o critique por ter, de algum modo, descuidado as modalidades? Há quem faça essa crítica. Não, bom, eu entendo que façam essa crítica porque eu também entendo que as pessoas às vezes esquecem um bocado ou não acompanham tanto a vida associativa e até por influência de outros apressam-se a fazer esse tipo de análises, mas isso não corresponde à realidade e também não é verdade que não tenhamos tido sempre um carinho especial pelas modalidades. Isso não é verdade. Isso foi sempre uma marca nossa, desde que para aqui viemos. O que dissemos sempre é que tudo que fizéssemos nas modalidades teria que ser feito com sustentabilidade. Porque o que se faz nas modalidades, do nosso ponto de vista, tem que ter sempre uma ótica de responsabilidade social, de promover o desporto em Guimarães. E isso, para se fazer isso, não significa investir em atletas profissionais vindo das mais variadas origens do mundo para conquistar títulos nas modalidades. Eu não digo que o Vitória não possa fazer isso. Tem é que ter os recursos financeiros para fazer. E não tem. E não tendo, tem que fazer isto que é o seu papel de responsabilidade social. E nós fizemos isso. E a prova disso está que conquistamos títulos com gente da nossa formação. Veja-se o caso do polo aquático. E deixe-me dar-lhe outra evidência disso. Nós já podíamos ter quase praticamente pago o passivo de 24 milhões que herdámos há 7 anos atrás. Se tivéssemos canalizado mais dinheiro para pagar a dívida. E não fizemos isso. Até hoje temos cerca de 70% da dívida paga do clube. Cerca de 70%. Faltam 30%. Porque entendemos que depois de feito o acordo que tínhamos que fazer com todos os credores, só tínhamos que respeitar aquele plano. Tínhamos que respeitar aquele plano. Tínhamos que pagar o que estava previsto e não tínhamos que pagar mais. Se quiséssemos limpar o passivo e pensar assim, bom, eu quero acabar com o passivo para ficar com esse crédito, com essa medalha, investíamos menos nas modalidades. Nunca fizemos essa opção. Ao contrário. Há pouco estava a falar na métrica comparativa. Do ponto de vista financeiro, creio que esse foi um dos seus maiores compromissos. Deixa o clube completamente diferente daquele que encontrou. Sim. E esse era um compromisso importante, principalmente no primeiro mandato. E eu tenho que sempre que, quando me colocam essa questão e a fazem da forma que o Abel fez, e eu hoje tenho sempre que dizer o seguinte: o objetivo primordial não é esse. E não foi só esse que foi atingido. Eu não posso também dar um contributo para que se pense que nós só estivemos aqui a pensar em gestão financeira. Tivemos a gerir o clube em toda a sua plenitude. Mas, como é óbvio, em qualquer atividade, seja um clube ou seja outra atividade qualquer, mas num clube que se quer digno e credível e que se quer que se perpetue no tempo, essa questão está montante de tudo. Nós não podemos ambicionar conquistar o que quer que seja se não tivermos depois capacidade de honrar compromissos. Não se faz uma equipa sem ter essa capacidade, porque a seguir é preciso pagar salários. E é preciso ter capacidade para fazer face a todas as responsabilidades que têm a ver com a organização das competições, para a grandeza que se quer para o clube e para a dignidade que temos que ter. E, portanto, isso está montante de tudo. Portanto, eu acho que não ver isso ou não perceber isso é não perceber de facto como é que as coisas funcionam. Mas sim, de facto isso era um objetivo importante, sobretudo no primeiro mandato. E conseguimos. Sim. E hoje como é que está o clube? Quer o clube, quer a SAD, objetivamente. Quer o clube, quer a SAD, estão bem, estão saudáveis desse ponto de vista, recomendam-se. O clube vai apresentar, nós ontem fizemos 2 reuniões, da direção do clube, uma da direção do clube, outra do Conselho de Administração da SAD, para aprovar contas. Aprovamos contas no clube e vamos apresentar um resultado positivo e, portanto, as melhores contas sempre do clube
e com um abatimento de passivo. Portanto, o passivo estará, como lhe disse há pouco, em cerca de 70% de abatimento em relação ao que recebemos há 7 anos atrás, e este ano conseguimos abater cerca de 1,5 milhão. Portanto, estará à volta dos 8 milhões? Estará à volta dos 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. Na SAD, pelo 3º ano consecutivo, apresentámos resultados positivos, que é algo que não é vulgar no panorama português, e é bom que se perceba que isto é, ao mesmo tempo que conseguimos atingir objetivos desportivos, e também conseguimos abater passivo na SAD. Portanto, desse ponto de vista, estamos muito satisfeitos com o que fomos capazes de fazer e todos os vitorianos devem estar orgulhosos disso. Voltemos ao futebol. O seu vice-presidente, Armando Marques, o responsável para a área de futebol, foi muitas vezes criticado. Entendeu essas críticas? Acha que foram injustas? Sim, eu percebo que as críticas existam, sobretudo quando há alguém que tem uma maior exposição, maior visibilidade e que tem dossiês que nunca são ou são muitas vezes polémicos. Portanto, eu entendo e percebo que exista esse desgaste. Não me parece justo que muitas das acusações e das críticas que lhe foram dirigidas, mas também, mas sobretudo porque o papel que o Armando Marques teve durante estes 7 anos, mais durante os últimos 5, na área de futebol, foi absolutamente determinante, foi muito importante. Eu sei que as pessoas dirigem críticas a Armando Marques, apontando 1 ou 2 negócios, ou 2 contratações, 2 ou 3 contratações que dizem que foram mal conseguidas, que acabaram por ser investimentos falhados. Mas, no seu entendimento, o saldo é claramente positivo? Mas o saldo é muito positivo. É muito positivo. Se nós fizermos a contabilidade de tudo que foi o envolvimento de Armando Marques, ao nível das contratações, das vendas, das compras, é claro que eu estive sempre em todos os dossiês, mas ele é que de facto era o homem do terreno, há que dizê-lo, e tem mérito por isso. E é reconhecido por todos os clubes em Portugal. É bom que se diga isto, para que se lhe faça justiça, como um bom profissional, um grande profissional e sabedor desta arte, conhecedor desta arte. Se fizermos esse balanço e olharmos para aquilo que foi a capacidade de arrecadar, do ponto de vista líquido, durante todos estes anos, muitos milhões de euros, que conseguiram fazer com que nós, ano após ano, sendo um clube altamente deficitário, fôssemos capazes sempre de fazer face aos compromissos que tínhamos. Estamos a falar de muito dinheiro, de muitos milhões. Se fizermos esse balanço, facilmente se conclui que existe uma injustiça muito grande em relação àquilo que apontam a Armando Marques. E ainda assim subsiste a crítica, que neste caso também o atinge de forma colateral, ou se quisermos de forma direta, porque é o presidente do clube, de que em muitos dos negócios realizados os valores que o Vitória encaixou foram diminutos. Sim, existe sempre esse mito. Eu aprendi na vida, muito lá atrás, porque também caí um bocado nesse erro, que era o de fazer juízos e criticar o trabalho de colegas ou de pessoas que estavam ao meu lado e que tinham outras responsabilidades. Porque a gente, quando não está com a mão na massa, acha sempre, porque não conhece toda a amplitude do problema, acha sempre que é fácil, que é possível fazer melhor. Quer dizer, em abstrato é sempre possível fazer melhor, há sempre espaço para melhorar. Mas depois tive a oportunidade também de ter que fazer exatamente aquilo que via outros fazerem e que foram objeto de julgamentos precipitados da minha parte, e depois percebi que nós que temos que ter um bocado mais de calma na apreciação que fazemos relativamente ao trabalho dos outros. Mas, Abel, a questão em concreto que me colocou, desculpa, era... Dos valores das transferências. Dos valores das transferêncies. E eu já me referi a isso em conversas passadas que tivemos ambos. Os valores das transferências, e falei, as pessoas têm que
tem que entender o seguinte, o valor das transferências não estão tabelados. É o mercado que regula. É o mercado que diz qual é o valor de uma transferência. Tem a ver com a exigência que nós conseguirmos colocar num valor para uma transferência, para uma saída de um jogador, e o que os outros clubes estão dispostos a pagar, aqueles que são os compradores. E, portanto, é neste encontro que se forma o valor de uma transferência. Não é de outra forma. Claro, vamos ver. As pessoas acham sempre que é possível fazer o papel de Durão, de dar murro na mesa, como eu já vi alguns protagonistas, colegas meus ou ex-colegas meus, presidentes, a dizer só sai o jogador tal, só sai por não sei quantos milhões. Uns fazem bluff e depois acaba por correr mal. Outros, de facto, podem fazê-lo, porque depois têm ali uma almofada financeira que lhes permite continuar a caminhar tranquilamente, porque tem dinheiro para ir gerindo o seu clube e não vende. E o Vitória durante muito tempo não teve essa almofada. E é disso que se faz o mercado. E é disso que se faz o mercado. E eu há bocado disse que o Vitória, como a maior parte dos clubes em Portugal, é altamente deficitário. A menos que a gente queira desenhar um Vitória diferente para disputar outros lugares e reajustar-se, e então já estaríamos a ter outra conversa, mas para o nível de exigência que o Vitória quer ter, nós temos que nos projetar sempre muito acima daquilo que são as nossas receitas ordinárias, que o Vitória consegue arrecadar, que não seja a venda de jogadores. E, portanto, isso coloca-nos sempre uma pressão enorme para arrecadar receita para fazer face aos compromissos que assumimos. E, portanto, claro, temos sempre alguma fragilidade na negociação, como é óbvio, e as pessoas têm que perceber que isso também é percepcionado por parte do mercado e dos outros clubes, não tem aqui nada de especial nisto. E não é só o Vitória que tem esse problema. Há muitos clubes que têm o mesmo problema, sejam eles portugueses, sejam eles estrangeiros. Nós também usamos a mesma estratégia com clubes estrangeiros, de onde queremos tirar um determinado jogador. E vamos perceber qual é a realidade económica ou financeira desse clube. E também sabemos que não precisamos passar determinado valor porque o clube vai acabar por precisar de vender. Isso é uma fragilidade que temos, nós, Vitória. Eu não considero que seja uma fragilidade, é a nossa realidade. É preciso ter consciência desta realidade. E as pessoas, muitas vezes, alguns, eu acho que a generalidade dos sócios têm essa consciência. Alguns não têm. E eu não os critico por isso, porque também não tenho a obrigação de perceber como é que estas coisas funcionam. Há algumas minorias têm, mas vá-se lá saber porquê, continuam a fazer esse tipo de narrativa. Outra questão delicada, os valores que o Vitória tem pago em comissões a agentes são manifestamente exagerados ou não? Ou têm uma explicação? Não. Tem a ver com o modelo de gestão que nós adotamos, cada clube tem o seu modelo de gestão desses dossiês. Nós não podemos ignorar, as pessoas não podem ignorar, mas mais uma vez, isto é muito técnico, é muito de informação do que é a gestão de clubes. As pessoas não podem ignorar que desde 2015 que tudo que tinha a ver com o agenciamento, com representação de jogadores e equilíbrio financeiro destas lógicas alterou-se muito, bastante. E, portanto, há clubes que têm maior capacidade de investir, outros têm menor capacidade de investir, e isso tem um impacto muito grande depois na capacidade de negociar e naquilo que tem a ver com comissões para contratar jogadores e para vender jogadores. Eu acho que o que eu disse não é muito concreto, mas é aquilo que eu quero e posso dizer. Durante mais de 7 anos manteve praticamente intocável a sua equipa. Sem que isto possa parecer, ou que possam interpretar que existe aqui falta de transparência. Não existe falta de transparência nenhuma. Todas as contas do Vitória SAD, estamos a falar da SAD, foram aprovadas em Assembleias Gerais de Acionistas e todos os detalhes de todos os negócios foram explicados aos acionistas. Todos que colocaram as questões que quiseram, sempre, e saíram sempre esclarecidos. Já agora, relativamente a esse processo, a esse dossiê, fica a deixa para uma questão que tenho de lhe colocar. Acha que de algum modo falhou
nesse aspecto em não ter permitido a informação completa aos sócios, nomeadamente levando informações das Assembleias Gerais da SAD às Assembleias do Clube? Não falhei. Isso foi um tema que foi discutido agora nesta campanha eleitoral. Cada um tem o entendimento que quiser. Eu acho que há uma segregação que tem que ser feita, uma separação que tem que ser feita, pelo rigor que isto tem que ter. Tudo que tínhamos para explicar, explicámos aos acionistas, tudo. O Vitória está lá representado e até de uma forma especial, porque tem poderes especiais na SAD e na Assembleia de Acionistas, que é o seu próprio presidente, que é presidente da SAD. Mas os sócios indiretamente também são acionistas, não é? Estão representados, é verdade, mas indiretamente sim, também o são. Mas que diabo, vamos ver. A explicação que pode ser dada relativamente a estas questões é sempre a posteriori. Sempre a posteriori. Em Assembleias Gerais de Clube, a posteriori. Já depois dos factos ocorridos. Correto? Achei sempre que isso só acabaria por constituir um problema para o clube. Discutir à mesa do café questões muito sensíveis que, no fundo, têm a ver com a estratégia do próprio clube e de gestão do clube. Passá-lo para a praça pública, para poder ser discutida à mesa do café, sem conhecimento de causa, de profundidade daquilo que é a questão técnica e a questão financeira e jurídica dos dossiês, acho que é banalizar isto e, por outro lado, estarmos-nos a fragilizar perante os nossos adversários e os nossos concorrentes. Portanto, acha que levando esses assuntos à Assembleia Geral, eles depois cairiam na mesa do café? É isso que está a transmitir? Claro que sim, não tenho dúvidas disso, porque, quer dizer, não há forma de evitar isso. E se nós, de alguma forma, conseguimos ter, e eu digo isto com toda a convicção, conseguimos ter sucesso durante estes 7 anos, já falei disso aqui, foi muito porque temos um modelo próprio, que de alguma forma não andamos a anunciar na praça pública e queremos continuar a fazê-lo com algum recato e com alguma confidencialidade. Dirão, mas isso não é transparente. Não, transparente está tudo bem esclarecido, bem escrutinado, auditado, com parceiros do revisor de contas, está tudo muito claro, os processos foram todos escrutinados. Os sócios querem ter o prazer de saber, mas eu estou de saída, continuarei a defender isso. Não sei o que é que o meu assessor vai fazer, provavelmente terá uma opção diferente. Eu continuarei a defender, se aqui continuasse, continuaria a defender exatamente o mesmo. Os sócios querem ter o gosto de poder falar, discutir os detalhes do negócio, das percentagens, quanto é que o clube ficou, quanto vendeu, quanto é que vai ter de receita futura ou de prémios de objetivos do jogador. E eu pergunto assim, o que é que isso interessa aos sócios? Para escrutinar o nosso trabalho, para saber se o trabalho que está a ser feito é sério? É isso que interessa aos sócios? É por uma questão de escrutínio? Se for por isso, eu acho que isso está absolutamente salvaguardado, já o demonstrei. Não é? Se é só pelo prazer de poder falar sobre esse assunto, eles têm que fazer o balanço. Se é isso que interessa ao clube, se isso é mais importante, pois bem, pode ser esse um caminho. Eu acho que esse não é o caminho. E isso não é querer esconder as coisas aos sócios. Eu acho que os sócios, no fundo, querem resultados. Julgo eu. No fundo, o teste final, que é aquele que nós temos sempre que provar e que ultrapassar, é aquilo que depois acontece entre as 4 linhas e são os resultados esportivos. Durante mais de 7 anos praticamente manteve intocável a sua equipa de trabalho, mesmo tendo sido criticado muitas vezes precisamente por não a ter alterado e que isso lhe terá custado também alguma popularidade. Porquê é que a manteve sempre intocável? Por uma questão de confiança apenas e só? Por 2, 3 motivos. Primeiro, porque confio nas pessoas, é uma questão de confiança, é uma questão de lealdade, de compromisso, e porque as pessoas que aqui entraram há 7 anos atrás sempre demonstraram, me demonstraram ser altamente competentes e profissionais.
e, portanto, se eram competentes e profissionais, mereciam a minha confiança, porque é que eu havia de estar a trocar as pessoas? Por uma questão de vantagem política, de ganhar eleições, um bocado aquilo ao jeito do que se faz na política e nos partidos. Eu nunca fui de me preocupar com essas coisas. Dirá, paguei um preço por isso? Se calhar paguei, mas não estou preocupado. Hoje arrepende-se de, em determinadas alturas, não ter sido mais populista para com os sócios? Não me arrependo de todo. Se tivesse sido populista, o Vitória não teria conseguido fazer o que fez até hoje. É fácil enverdar por um caminho, por uma deriva populista, que dá frutos, mas dá frutos que secam rapidamente. São muito de curto prazo. E nós tínhamos um projeto de compromisso de médio prazo. E sabíamos bem que se fôssemos populistas, não íamos conseguir devolver dignidade, credibilidade, transparência, fazer crescer o Vitória. E, portanto, esse caminho nunca foi opção, nunca esteve em cima da mesa, para além de que eu, por natureza, não sou populista, não. Sou muito mais racional, acredito muito mais numa sociedade que a justiça, a clareza, a frontalidade, o discutir as coisas ainda que as pessoas tenham opiniões diferentes e divirjam, que as questões sejam discutidas com a clareza e que não se andem a enganar uns aos outros, que as pessoas não se enganem uns aos outros, só para se darem bem na vida. Sai magoado com o tratamento a que foi sujeito, nomeadamente na época passada, ou relativiza? Não, de forma alguma, não estou nada magoado, não estou magoado com os sócios, estou muito orgulhoso e muito reconhecido por me terem dado a oportunidade de ser presidente do Vitória durante tantos anos. A mágoa não entra aqui no meu vocabulário. O que aconteceu para mim não passou de um sinal que eu tinha que interpretar. E interpretei, julgo que bem. O importante era estancar um processo autofágico, estancá-lo e dar a oportunidade ao Vitória de respirar e voltar outra vez a ter saúde e poder ter paz para continuar a crescer. Vamos abordar agora uma questão que eu creio que deve ser delicada, mas me parecia abordá-la ainda hoje. A partir de que determinada altura é que a relação com o Mário Ferreira começou a deteriorar-se? Não, isso é um mito. Isso é um mito que, mais uma vez, algumas pessoas se apressaram a querer pôr isso a circular. A minha relação com o Mário Ferreira não se deteriorou. Eu sou como sou, as pessoas já me conhecem. Não teve melhores dias essa relação? Já teve melhores dias ou não? Não, porque é preciso distinguir os planos. E já agora, Bel, dê-me a oportunidade de falar um bocado sobre isso. É preciso distinguir os planos. Vamos ver. Eu sou presidente do Conselho de Administração, ainda sou, até ao dia 30 deste mês, portanto faltam poucos dias. Vou falar assim para simplificar. Eu sou presidente do Conselho de Administração da SAD do Vitória. Existe um Conselho de Administração que tem obrigações. Gerir o futebol profissional do Vitória. É este mandato que tem. Tem um mandato. E para isso tem regras, tem leis, é escrutinado, é responsabilizado e a lei penaliza fortemente os administradores, se for o caso. E, portanto, há um Conselho de Administração que tem um mandato e um Presidente do Conselho de Administração que tem um mandato que tem que ser respeitado e não pode permitir interferências de ninguém. De ninguém. Isto tem que ficar claro, é assim no Vitória, na empresa A, na empresa B, no Clube X, é assim em todo lado. Tem que ser assim. Sou pena de ninguém perceber nada. Quando e diz ser uma ninguém, grande transparência. Ninguém. Está a incluir o acionista maioritário? Ninguém. Ninguém é ninguém, inclui toda a gente, todo o mundo. Olha, inclui o Sr. Presidente da República. Não pode. É Presidente da República, mas não pode vir aqui dizer assim, ou assado, ou quer assim, ou quer cozido. Não pode. É assim. É assim porque as coisas têm que ter transparência e não pode haver promiscuidades. Depois existe um outro órgão que se chama Assembleia Geral.
onde estão os acionistas, onde têm assento os acionistas. Eu também sou acionista, sou o segundo maior acionista privado da SAD do Vitória. Sou o segundo maior privado. E atualmente existe uma pessoa que detém a maior parte do capital, mas esse capital podia estar disseminado por muitos, por vários acionistas, nem sequer existir um maioritário. Mas essas pessoas todas juntas podiam fazer um sindicato e todas juntas alinharem-se numa determinada direção relativamente à escolha no Conselho de Administração, ao escrutínio das contas, ao aprovar umas contas ou não aprovar umas contas, e isso faz tudo em sede da Assembleia Geral de Acionistas. E, portanto, esse é o papel dos acionistas. E essa é a função desse órgão. Demitir e eleger Conselhos de Administração. Aprovar as remunerações do Conselho de Administração. Aprovar contas do exercício. Esse é o papel. Claro que eu estou a simplificar, há mais coisas, mas estou a simplificar, a caricaturar para que as pessoas entendam. E distingue-se aí. A partir desse momento, gera-se um Conselho de Administração que nasce daqui, que é uma escolha de todos os acionistas, que vai gerir. Não pode haver ninguém daqui que possa querer interferir ali. Tem que haver uma segregação. Isto tem que ser cristalino. E isto é em Portugal, é no Vitória e é em qualquer parte do mundo. E é assim que eu vejo as coisas, é assim que eu sei é assim que eu vejo que tem que ser feita a gestão, com toda a clareza. E foi sempre assim. E foi sempre assim. Foi sempre assim. Se alguém, alguma vez, numa organização, achar que isto pode ser... Mas foi sempre assim, desculpa, apesar de... misturado, que isto pode ser misturado, está a misturar. Presidente, mas foi sempre assim, apesar de... Não entendo o que me quer perguntar. Foi sempre assim, apesar de algumas tentativas de interferência. Houve ou não? Não. Isso foi sempre assim. Não houve tentativas de interferência? Não, eu não diria que foram tentativas de interferência. São algumas... em alguns momentos eu se calhar tive de ser um bocado mais eloquente para clarificar isto, se calhar. Mas isso nunca pôs em crise a minha relação pessoal com o Mário Ferreira, nem institucional. Eu acho é que, continuo a dizer, criou-se aqui um mito que serviu em alguns momentos a algumas agendas, e porque as coisas são assim como são exatamente como são. E, portanto, se eu continuasse aqui e fosse quem fosse que estivesse na estrutura acionista, que quisesse interferir na gestão do Conselho de Administração, pode ter a certeza que ia ter a minha oposição frontal. Porque no dia em que alguém permitir que isso aconteça, vou dizer como se diz de uma forma popular, está entregue à bicharada. Porque depois ninguém vai saber quem é responsável pelo quê. Se a decisão foi do Presidente ou do Conselho de Administração, se foi porque o Conselho de Administração assim quis, se foi porque houve interferência de alguém que impôs que assim fosse, e depois quando há sucesso, o sucesso é só de alguns e o insucesso já é de outros. Portanto, eu acho que isto está claro, acho que não há muito mais a dizer. Pergunta clara e objetiva. Em determinado momento, Mário Ferreira foi um travão à sua ambição de poder dotar o Vitória de outras ferramentas para dar o tal salto de que falamos há pouco, ou não? Não, de todo. O único travão foi a vontade dos sócios. Eu pedi para que se convocasse uma Assembleia Geral Extraordinária em setembro, onde tentei que as pessoas entendessem que era útil e salvaguardava os interesses do Vitória, que um representante do Vitória na SAD não tivesse o poder para alterar os estatutos da SAD, e depois disso ser aprovado, queria apresentar um projeto. E se esse projeto não fosse aprovado, teria a oportunidade de o refazer, de o explicar, ou até de o abandonar. Mas não me deram essa oportunidade, porque nem sequer aprovaram a primeira proposta, a primeira linha da proposta, que era passar os poderes para os sócios, para serem os sócios a decidir esta matéria. Neste momento, é o representante de Vitória, que normalmente será o Presidente,
Mas ele na altura que tem todo esse poder. Apesar dos esforços que fizemos e de termos até alterado a proposta relativamente à sua redação, as pessoas acabaram por votar contra. Portanto, o que para mim ficou claro, deixou muito claro, que o objetivo era pura e simplesmente boicotar tudo o que a gente tentasse fazer. Portanto, que nenhum projeto pudesse avançar. E isso foi conseguido. E eu achei aquilo absolutamente surrealista, que eu nunca vi em lado nenhum, que é devolver ou entregar um poder importante aos associados e isso não ser aceito. E eles rejeitaram? Rejeitaram porque a medida não foi aprovada, não há, quer dizer, não, é quase isso é de lá para ali. O que me está a transmitir é que na altura Mário Ferreira estava disponível para patrocinar esse tal projeto? Não, porque isso nem tinha a ver com conversas com o Sr. Mário Ferreira. De facto, eu fiz muitos contactos. Havia interessados em adquirir as ações do acionista maioritário, não? Sim, eu fiz muitos contactos e havia uma proposta para se fazer aos sócios, que, se me permitir, eu até por questões de confidencialidade, não falaria em concreto dela, mas se eu avancei com a proposta é porque tinha um projeto para apresentar. Mas que o projeto ia ser apresentado em termos abstratos, latos. Não era um projeto para encaixar no fato do A ou do B, ou do investidor A ou do investidor B, já tinha obviamente falado com o Mário Ferreira sobre esse projeto. Nem tinha que falar. É claro que digo-lhe hoje que Mário Ferreira tinha conhecimento do que se estava a fazer, como é óbvio. Até porque as ações são dele, e só ele é que saberá se quer vendê-las ou não. Mas na altura lá atrás não vamos contaminar isto, porque senão isto ninguém vai perceber nada. O objetivo era desenharmos um caminho e depois definir aquilo que estávamos dispostos, os sócios estavam dispostos a aceitar ou não, que caminho queríamos percorrer ou não, e depois, em função disso, existiriam ou não tomadores para esse projeto. Se me pergunta se Mário Ferreira queria ou fazer parte disto, eu confesso-lhe que as minhas conversas com ele não chegaram a esse nível de compromisso. Mas ele foi tomando conhecimento, sim, de que ele tinha uma ambição grande de dar um salto importante e que isso passava por opções, que eu podia tomá-las, mas não seria ético nem honesto da minha parte fazê-lo sem que fossem os sócios a fazê-lo, e que ia fazer todos os possíveis para conseguir concretizá-lo. Mas não foi esse o desfecho dessa Assembleia Geral. Não sei se dirão que não é propriamente a vontade dos sócios. Bom, a vontade daquela Assembleia Geral é soberana, foram os sócios que votaram. Para si é indiferente que o acionista maioritário tenha ou não tenha rosto? É indiferente? Não, é indiferente. É completamente diferente. Isso é outra questão que também tentaram pegar para diabolizar determinado tipo de conceitos e colocar estigmas. Que me importa a mim que o sócio maioritário seja o A ou o B, uma instituição financeira. O que me importa a mim é que a gestão dentro do Conselho de Administração seja feita sem interferência e que a participação nessa gestão seja aquela, o nível de participação nessa gestão seja aquela que os sócios do Vitória estão dispostos a aceitar. Isso é que é o importante. Depois de estarem as regras definidas, o que é que interessa que seja o Zé, o Manuel, o António, o Banco A, o Banco B? Não interessa para nada. Interessa ter as regras definidas. Agora, mais uma vez o populismo imperou aí no discurso, nas narrativas de algumas pessoas, em alguns momentos, para tentar contaminar aqui algumas Importante lógicas. No seu entendimento é que o clube continua a ter as ferramentas de defesa. Sim, isso é importante. Isso sim. Isso é importante e... Quando estou a dizer ferramentas de defesa, estou nomeadamente a referir-me aos vetos. Claro, e eu veja que várias coisas se discutiram durante esta campanha eleitoral e uma delas era os vetos. Não podemos deixar de desblindar ou queremos desblindar e tal. O que quer dizer que, de facto, o trabalho que foi feito há 7 anos atrás, há 6 anos atrás,
foi bem feito. É um trabalho de excelência, que foi liderado por mim, mas teve muita gente envolvida, e que permitiu ter um documento que defende os interesses do Vitória. O Vitória está defendido. Os sócios querem abrir um bocado mais a mão dos poderes que têm. De todos aqueles vetos que têm, querem afinar alguns. Pois são soberanos e poderão decidir aquilo que quiserem para o futuro do Vitória. Agora, há uma coisa que é certa, eu tenho a certeza, e nisso saio de consciência absolutamente tranquila, é que o documento que nós lá atrás elaborámos e que os sócios depois aprovaram, defende os interesses do clube, está adequado, não façam comparações com outras realidades, não façam, porque fazer isso é ou não ser honesto ou não perceber nada do que se está a falar. E portanto, o futuro agora está nas mãos dos sócios. Portanto, falar numa realidade eventual de Belenenses no Norte é ridículo? Não faz sentido nenhum. É mesmo de quem não se sentou a estudar, a fazer o trabalho de casa. É ir para exame e chegar lá e começar a falar do que lhe venha à cabeça. Vai chumbar de certeza absoluta. Para falar dessas coisas, que são coisas muito objetivas, é preciso sentar, comparar, ler documentos, perceber, aconselhar-se, falar com os juristas e perceber. Então depois as pessoas falam. Agora, como se diz, tocar de ouvido é fácil, mas muitas vezes diz asneiras. Terá percebido seguramente nesta campanha eleitoral que, de algum modo, o Mário Ferreira foi o joker, não é? Foi a figura, diria que um protagonista sempre presente. O que é que acha que vai acontecer daqui para a frente no que diz respeito à relação entre clube e acionista maioritário? Eu não sei, eu não queria o que acha agora que vai estar... acontecer? Eu colocaria a questão de outra forma. O que é que acha que devia acontecer? Bel, vamos ver, já está escolhido um sucessor. Miguel Pinto Lisboa, o Dr. Miguel Pinto Lisboa, vai ser o próximo presidente do Vitória, do clube. Julgo que tudo leva a crer que será também indicado para ser o presidente da SAD. E é ele que cabe fazer a gestão desse dossiê. Acho que não seria prudente da minha parte estar neste momento a plorar sobre esse assunto. Estamos a dias de ter uma Assembleia Geral em que um novo Conselho de Administração vai ser escolhido. Há questões que vão ter que ser negociadas, entre aspas, entre as partes, e acho que o pior que eu podia fazer é estar agora a falar sobre isso. E relativamente à escolha dos sócios, acha que foi uma boa escolha? A que escolha se refere? De Miguel Pinto Lisboa. Gostou do sócios, projeto que foi sufragado? Os sócios são soberanos e são muito sábios. Têm uma sabedoria popular muito especial. Fizeram a escolha que achavam que devia ser feita. Eu não vou comentar, acho que não posso fazê-lo, não seria correto, nem justo, nem ético fazê-lo. Há uma coisa que eu devo dizer: o Dr. Miguel Pinto Lisboa é o Presidente de Vitória, será o meu Presidente, terá o meu contributo, a minha colaboração para tudo que for preciso. Aquilo que eu puder, que souber, que puder ajudar Miguel Pinto Lisboa a fazer do Vitória ainda melhor do que o que é e fazer melhor do que o que eu fiz, pois eu vou estar disponível para fazer. Já me respondeu à questão que eu lhe ia colocar imediatamente, ou seja, está disponível para qualquer tipo de colaboração que ele lhe pedir? Sim, nenhuma colaboração institucional, porque eu acho que as lideranças querem-se fortes, precisam de espaço para respirar, precisam de espaço para se afirmar, e quem sai tem que se afastar. Não podemos andar aqui com sombras, eu já disse isto, não podemos andar com aquela ideia de que eu vou andar por aí. Isso é errado, achei sempre muito mau, e eu não vou fazer isso. Portanto, não posso assumir nenhum papel do ponto de vista institucional, darei o meu contributo no que me for pedido enquanto sócio do Vitória e enquanto detentor de um conjunto de conhecimentos e de experiência, e etc., destes 7 anos que por aqui passei. E, portanto, desse ponto de vista, vou estar totalmente disponível e desejo que o maior sucesso para a próxima direção, para o próximo Conselho de Administração de Vitória.
Perguntas telegráficas para respostas telegráficas. O momento mais difícil que passou nestes 7 anos e pouco? Princípio do primeiro mandato, em que eu tive que fazer coisas absolutamente inacreditáveis, esforços inacreditáveis, mesmo do ponto de vista pessoal, para conseguir inscrever o Vitória. O Vitória ia fechar. Isso foi o momento mais difícil, foi o ano mais difícil. Eu acho que passei, acho que não me lembro quase de conseguir dormir uma noite completa, tal era o nível de preocupação e de momentos difíceis em que cheguei a duvidar que fôssemos conseguir. Esse foi um período mais difícil e que levo como mais complicado. É fácil adivinhar o melhor momento? O melhor momento, eu acho que não. O 26 de maio? Acho que é o 26 de maio. Acho que o 26 de maio e a conquista da Taça de Portugal é o momento mais forte, mas depois tivemos tantos outros pequenas conquistas, objetivos que conseguimos, choramos, rimos dentro de balneários, nas praças públicas. Portanto, são memórias muito, muito intensas, que também foram vividas pelos sócios, mas pronto, claro, destacámos sempre a Taça de Portugal. Acho que era um objetivo que o clube perseguia há 90 anos, já tinha estado tantas vezes na final, nunca conseguia, e pronto, e nós acabámos por conseguir. Até num momento muito difícil, mas acabámos por conseguir. Já disse há pouco que não vai andar por aí. Os últimos presidentes, aqueles que o antecederam, afastaram-se de algum modo do clube. Aquilo que eu lhe pergunto é, mesmo não andando por aí, vai aparecer, por exemplo, nas Assembleias Gerais? Bom, eu agora vou ter acho que também tenho direito para descansar uns dias, não é? Vamos vê-lo no estádio a ver os jogos? E, claro, com certeza. Eu tenho também que agora reorganizar a minha vida, tenho outros projetos ao nível empresarial. Não estou a pensar em envolver-me em questões de causa pública. Quero fazer outras coisas e julgo que isso me vai também ocupar. Eu tinha essa pergunta mais lá para a frente, quase a terminar. O que é que vai fazer no imediato? Imediato, depois de entregar tudo, vou colaborar com a próxima direção até ao dia em que eles acharem que já estão preparados ou que já estão de posse de toda a informação e do que precisam. E tirar umas férias a sério? Umas férias a sério, porque acho que já há 7 anos que eu não tiro umas férias a sério, portanto acho que também já mereço. Entrou no futebol, eu creio que entrou no futebol a estranhar esta dinâmica, tudo tão volátil, tão imprevisível. Sim. E sai a entranhar? Sim, saio a gostar muito do futebol, sim, é verdade, confesso que sim. Inicialmente eu diria que não era um peixe dentro d'água, mas a gente depois vai acabando por começar a gostar disto e é claro que não vou mentir que vou levar saudades, não é? Vou levar saudades de tanta coisa, das pessoas, das vivências, sim. E temos um potencial presidente da Liga ou da Federação? Ou... Não vejo isso, sinceramente não. Não vejo que passe por aí o meu futuro. Sinceramente não. É claro que eu acho que estas coisas na vida nós nunca podemos fechar portas porque mudam-se as circunstâncias, não é? Como é que se diz? Nós somos nós mais as circunstâncias, não é? E, portanto, em teoria tenho que lhe dizer, não faço ideia, não é? Mas atualmente não tenho isso nos meus planos. Presidente, foi um prazer. O meu prazer foi meu. Até sempre, Abel. E obrigado.